Então, bem-vindos a todos à primeira sessão do Conversas entre Margens de 2022. Estamos a dar continuidade ao trabalho iniciado no ano passado. Esta sessão é dedicada aos makerspaces em bibliotecas. Temos aqui alguns convidados. Temos da Biblioteca Municipal da Covilhã o Ruben Matos, e da Biblioteca Nova School of Science and Technology, Ana Alves Pereira, Ana Roxo e Rosário Duarte. Vão-nos fazer aqui assim as suas apresentações. Podem, no entretanto, quem tiver questões, ir colocando no chat, ou se preferirem colocá-las diretamente no final de cada das duas apresentações. Podem colocá-las diretamente, é só colocarem a mão no ar e nós damos-vos a palavra, está bem? Então, vou passar a palavra. Quem é que quer começar primeiro? Pode. Ana? Desculpem, estava com o microfone desligado. Como vocês quiserem, eu posso começar, não tenho problema. Ou o Ruben? É? Ana? Para mim estão à vontade. É? Então, vamos lá. Então, querem que comece eu? Posso começar então? Então, eu vou partilhar aqui a minha tela. Eu tenho aqui um PowerPoint para me dar aqui uma ajuda. Bom, em primeiro lugar, boa noite. O meu nome é Ana Isabel Roxo. Eu sou funcionária da Biblioteca da FCT Nova e venho falar aqui um bocadinho sobre o nosso Fab Lab, que chama-se FCT Fab Lab. Vou tentar partilhar aqui então a nossa experiência e tentar, se incentivar-vos também a ter um makerspace como este nas vossas bibliotecas. Vamos então começar, porque é para não estarmos também aqui a perder muito mais tempo. Eu não sei quanto tempo é que nós temos para as apresentações, porque no total será cerca de 1 hora, isso, Sofia? Isto é assim, para cada apresentação, cerca de 15, 20 minutos, portanto, também não é assim muito, muita linha de 15, 20 minutos, mas... Está bem, ok, pronto. Então, vamos começar então por explicar o que é isto de um Fab Lab e, no fundo, a razão de ser de nós termos um Fab Lab gerido por uma biblioteca de ensino superior. O Fab Lab é, como vocês já estão aqui a ver pelo site, é uma abreviatura de Fabrication Laboratory. No fundo, é uma oficina que vai disponibilizar o acesso a tecnologias de fabricação digital, sendo que este processo de produção assenta numa concepção digital de um objeto e depois a sua posterior materialização nos vários equipamentos que estão disponíveis nestas oficinas, nestes laboratórios. É uma metodologia baseada num conceito de learn by doing, portanto a ideia não é fazermos uma coisa que resulte logo bem à primeira, portanto aqui as pessoas podem errar as vezes que forem necessárias, até conseguirem no fundo fazer o objeto, materializar o objeto em 3D ou não, portanto existem vários equipamentos, mas portanto a ideia aqui é de ir construindo uma ideia e depois posteriormente materializá-la nos vários equipamentos. E que equipamentos é que são esses? Portanto, normalmente um Fab Lab tem um kit de equipamentos que estão disponíveis para a comunidade. Então, neste caso, são algumas impressoras 3D, temos também uma máquina de corte a laser e uma máquina de corte vinil, temos várias fresadoras de precisão e depois também temos vários aparelhos eletrónicos ao dispor dos nossos utilizadores. Portanto, no fundo estamos a falar de equipamentos tecnológicos que geralmente só estão acessíveis para produção em massa. Portanto, é a possibilidade de nós personalizarmos um determinado objeto. Portanto, aquilo que nós vamos fazer é uma coisa que não existe em mais lado nenhum, ok? E, no fundo, aqui esta frase que diz é possível fazer quase tudo, porque a imaginação é o limite, é mesmo isso. Portanto, o que está na base destes Fab Labs é precisamente isso. Portanto, a imaginação é o limite, aquilo que se pretende é, no fundo, apostar na inovação e na criatividade dos utilizadores. O Fab Lab acaba por ser também uma infraestrutura de apoio
ao ensino e à investigação. Portanto, estamos a falar de um equipamento que acaba por dar muito apoio à investigação que se faz na instituição académica, embora também possa ser, obviamente, um projeto pessoal que nada tenha a ver com um projeto científico. Nós muitas vezes costumamos dizer que o Fab Lab tanto pode servir para dar apoio a quem está a fazer investigação, quer desenvolver de facto um projeto científico que tem essa possibilidade, ou então pode ser um banco de cozinha, pode ser um porta-chaves, aquilo que a pessoa quiser, porque não tem de ser forçosamente um objeto científico. E mais, o Fab Lab está aberto a qualquer pessoa, portanto não é só à comunidade académica, mas a qualquer pessoa que queira utilizar este tipo de equipamentos. Portanto, temos uma vertente que é bastante aberta e de colaboração não só com a comunidade académica, mas também com a comunidade escolar, neste caso a comunidade escolar da Almada, e inclusivamente também já construímos aqui uma carteira como é que eu ia dizer, de colaboradores na área artística, isto porque a Biblioteca da FCT aposta também fortemente na questão cultural e, portanto, há também alguns artistas que já colaboraram connosco na biblioteca que começaram também a utilizar as tecnologias do Fab Lab. É, no fundo, uma vertente criativa e empreendedora e, para além disso, nós estamos também numa rede, ou em várias redes, portanto, no caso será a rede dos Fab Labs portugueses, mas também uma rede de Fab Labs mundial à qual pertence esta Fab Academy, que eu já vou explicar um bocadinho mais à frente o que é isto da Fab Academy, porque é que nós somos nodes da Fab Academy. Então, no fundo, temos aqui também um laboratório de suporte à investigação, não só às engenharias, não é? Portanto, nós estamos numa casa maioritariamente de engenharia e de tecnologia, mas também trabalhamos com outras áreas do conhecimento, nomeadamente a engenharia do ambiente, a arqueologia, a educação e até as artes e o design. Acaba por ser o apoio muito alargado e atravessa todas as áreas do conhecimento, por assim dizer. Depois é um espaço de criação artística também, portanto, no Fab Lab, como eu dizia há pouco, nós temos vários artistas que começaram por expor na biblioteca e que, entretanto, começaram a perceber as potencialidades dos equipamentos que estavam no Fab Lab, principalmente quem está na área da gravura, portanto, já tivemos aqui várias exposições na biblioteca com gravadores que começaram a utilizar, por exemplo, a tecnologia da corta laser e, portanto, começaram a trabalhar também em madeira, a gravar os seus trabalhos também em madeira e em laser. E depois temos aqui esta imagem que vocês veem, que acaba por ser quase uma brincadeira, este mural que aqui está, que foi feito por uma artista que já tinha colaborado connosco e que acabou por aproveitar o desperdício do Fab Lab. Portanto, neste caso, o que nós temos aqui é o desperdício da máquina de corta laser e, portanto, ela aproveitou estes objetos e acabou por fazer um mural que é, no fundo, uma instalação que vocês podem encontrar no Fab Lab quando nos visitarem. E porquê é que nós temos então um Fab Lab associado à biblioteca? Esta é a pergunta que toda a gente faz, não é? Portanto, qualquer sítio onde nós vamos e falamos neste serviço, as pessoas em geral perguntam-nos logo, mas o que é que faz uma biblioteca associada a um Fab Lab? Portanto, e nós temos que pensar que as bibliotecas há muito tempo que estão nesta vanguarda. Portanto, nós temos tradição de disponibilizar o acesso a várias tecnologias, não é? Portanto, começando logo pelas bases de dados, nós tivemos todo este caminho que viemos a traçar ao longo dos anos, portanto, temos que dominar bem as bases de dados. Também somos espaços com tradição em colaboração, portanto, nós nunca trabalhamos sozinhos, nós trabalhamos com a comunidade académica, com os docentes, não é? Até mesmo, por exemplo, em projetos de literacia da informação, portanto, se nós quisermos ter um programa de literacia da informação, não vamos fazê-lo sozinhos, portanto, também estamos a trabalhar já em colaboração com os vários departamentos e, portanto, acaba por ser um fator que é essencial na aprendizagem de novas tecnologias. Também nos tivemos que adaptar, não é? Também temos o nosso catálogo online e se nós olharmos para trás, o que nós tínhamos eram aqueles fecheiros, portanto tivemos que nos adaptar também a essa realidade e neste momento também já nos estamos a adaptar não só a soluções
que tínhamos anteriormente de bases de dados subscritas, portanto estamos também a trabalhar já noutros campos, a ciência aberta, o acesso aberto, etc. Portanto estamos mais do que habituados a trabalhar com a tecnologia, portanto isto acaba por vir no seguimento daquilo que nós temos estado a fazer. E depois as bibliotecas são espaços que estão acessíveis a todos, portanto faz todo o sentido nós termos um makerspace, portanto, nós aqui estamos a falar de um Fab Lab, que é uma coisa muito específica, mas pode ser perfeitamente um makerspace, que não tem que ser necessariamente um Fab Lab. O que tem que ser é provavelmente um sítio onde as pessoas fazem coisas, não é? Portanto, aquilo que nós queremos é que as pessoas se sintam à vontade para inovar e para fazer projetos criativos. Portanto, não queremos ser um mero local onde se acede à informação e ao conhecimento, queremos ir um pouco também mais longe. E depois, porque a impressão 3D é hoje também reconhecida como uma ferramenta poderosa no campo do ensino do STEAM. Portanto, nós que estamos inseridos numa casa de ciência e tecnologia também acabamos por lidar muito com estas questões. E depois temos aqui uma citação do Neil Jessenfeld, nunca sei bem se é assim que se pronuncia o nome, que é professor no MIT, e que diz uma coisa que é muito importante e que no fundo vai ao ponto, que é nós darmos as ferramentas certas às pessoas acaba por ser, no fundo, o caminho para que elas possam construir coisas extraordinárias, porque no fundo há muito aqui esta noção de meter a mão na massa e do aprender sozinho, aprender errando, não é? Portanto, é uma coisa que é possível de fazer numa biblioteca, portanto, ninguém está ali no fundo, a apontar o dedo a ninguém, as pessoas podem errar as vezes que forem necessárias até conseguir chegar àquilo que pretendem. E depois temos aqui também a possibilidade de contribuir para a fluência digital. E, portanto, no nosso caso, o que é que nós fazemos para contribuir para a promoção das competências em literacia digital? Portanto, desde logo, para mexer nos equipamentos que estão no Fab Lab, nós promovemos uma série de workshops para a comunidade académica e não só. Portanto, nestes workshops nós podemos ter um público alargado e, portanto, a pandemia trouxe-nos precisamente essa noção. Portanto, nós estávamos a fazer workshops que eram maioritariamente para os utilizadores para a comunidade académica, e com a pandemia passámos a fazer isto online e começámos a ter um público muito mais alargado. Portanto, alunos e docentes de outras instituições académicas, mas lá está também professores que estão em escolas secundárias e que mexem neste tipo de equipamentos e querem saber como é que funcionam, escolas também profissionais, e, portanto, tivemos aqui a oportunidade de alargar este público que era até então maioritariamente constituído pela comunidade académica da faculdade. E o que é que estes workshops vão ensinar? Portanto, vão ensinar a mexer com as máquinas, portanto, como é que funciona uma impressora 3D. É certo que os workshops online acabam por ser mais teóricos do que práticos, não é? Porque a pessoa não tem a possibilidade de mexer na máquina e de, no fundo, no final do workshop, produzir um objeto, seja ele um porta-chaves ou outra coisa qualquer, não é? Portanto, mas aqui fica também a ideia de que é importante também perceber quais é que são os softwares, e principalmente softwares open source, que estão ao nosso alcance para trabalhar depois com todas estas máquinas. Temos também a possibilidade de dar formação na área da programação de Arduinos, placas de circuito impresso, portanto, para além dos equipamentos que lá estão e de ensinarmos, no fundo, a mexer com aqueles equipamentos, estamos também a falar destes temas que vocês aqui veem. Depois temos então um outro curso que acaba por ser mais estruturado, portanto, é um nível um pouco mais complexo, que tem a ver com a Fab Academy. Portanto, desde o início em que o Fab Lab foi aberto à comunidade, desde outubro de 2016, nós entramos numa rede mundial de Fab Labs e, portanto, tivemos a oportunidade também de pertencer à rede da Fab Academy. Portanto, aquele autor que eu falei há pouco, o Neil Jessenfeld, acaba por ser o pai da fabricação digital e, portanto, é ele também que coordena todo este curso da Fab Academy,
que no fundo pretende também dar conhecimentos não só das máquinas em si, isto porque quem quer fazer o curso da Fab Academy terá que forçosamente estar ligado a um Fab Lab, que será o node que a pessoa vai escolher, porque neste curso, que tem uma componente prática muito forte, a pessoa todas as semanas tem que desenvolver um pequeno projeto num Fab Lab e, portanto, vai passar, no fundo, por todas aquelas máquinas que lá estão. Portanto, vai trabalhar em desenho 2D, em desenho 3D e, portanto, acaba por ter ali uma noção mais alargada deste tipo de tecnologias. Portanto, este curso permite-nos que a pessoa que faz este curso que seja eventualmente gestora de um Fab Lab, tem também uma componente de gestão de projetos que também é muito importante, já para não falar também da questão da programação e da propriedade intelectual, que também é bastante importante nestes assuntos. Depois, no nosso caso, e visto que estamos numa casa de ciência e tecnologia, que é numa instituição académica, quem faz a Fab Academy no node do FCT Fab Lab acaba por ter aqui uma dupla certificação. Portanto, vai ter o seu diploma da Fab Academy e vai ter também um certificado do curso de especialização em fabricação digital, que lhe pode dar, então, a equivalência a 16 créditos, que pode eventualmente aproveitar no mestrado que venha a desenvolver na FCT. Okay? Portanto, estamos a falar de um curso que dura 20 semanas, começa em janeiro e termina em junho, tem uma componente prática muito forte, portanto, todas as semanas os alunos têm que apresentar um projeto feito num determinado Fab Lab, e aqui os alunos contactam com gente de todo o lado. Portanto, estamos a falar de uma rede mundial onde estão contemplados 125 países, portanto é assim uma rede mesmo muito grande, onde há oportunidade também das pessoas conhecerem muita gente e de partilharem o conhecimento que vão adquirindo. Depois temos ainda uma outra atividade, que são as Fab Talks, que no fundo são conjuntos de webinars que acontecem 4 vezes por ano e que acabam por ter como objetivo dar ênfase precisamente à aplicação destas tecnologias na área da STEAM. Portanto, normalmente são pessoas que estão ligadas à fabricação digital, portanto, sejam projetos que estejam a ser desenvolvidos noutros Fab Labs em Portugal, seja outros Fab Labs europeus. Portanto, nós também temos uma rede de Fab Labs à qual pertencemos na Europa, portanto, acaba por ser também aqui também de interesse para esse público-alvo, mas qualquer pessoa poderá assistir a estas Fab Talks. Portanto, se vocês tiverem curiosidade, nós em maio vamos promover mais uma sessão destas e, portanto, estejam completamente à vontade para se inscreverem, porque vai valer a pena com toda a certeza. Depois, a nível de envolvimento e de projetos com a comunidade, o que é que nós também temos a dizer relativamente a isto? Portanto, o SAT Fab Lab colabora com várias instituições da área da saúde, nomeadamente na adaptação e desenvolvimento de próteses e dispositivos de apoio e outros dispositivos para a saúde com recurso a técnicas de impressão 3D. Nós não estamos sozinhos, portanto, quando estamos esta colaboração é em parceria com o Departamento de Física e com o Departamento de Mecânica, que são, no fundo, os departamentos que estão mais ligados a este centro, mas tem aqui também uma componente social muito importante e que nós prezamos bastante e, portanto, estamos muito satisfeitos com esta colaboração. Eu estou a ouvir um ruído, não sei se alguém quer dizer alguma coisa. E eu ia pedir para toda a gente desligar o microfone, não estou aqui a conseguir encontrar, mas... já encontrei. Pode continuar, Ana. Okay. Já desliguei. Obrigada. Depois, um outro projeto ao qual nós também pertencemos é este projeto Erasmus+, que se chama Inno3D, que no fundo o objetivo deste projeto é, no fundo, munir os bibliotecários das competências para vir a desenvolver
um serviço de impressão 3D numa biblioteca do ensino superior. Portanto, este projeto é em parceria com mais 5 países europeus, como vocês podem ver aqui no slide, e, portanto, a ideia é que se implemente ou que se possa traçar de alguma forma um currículo para bibliotecários de forma a que nós possamos depois também dar formação aos nossos utilizadores. Portanto, isto é uma coisa que ainda está no início, e a Biblioteca da FCT teve como tarefa lançar um questionário que foi enviado às bibliotecas do ensino superior em 2020, e, portanto, aquilo que nós fizemos foi inquirir as várias bibliotecas do ensino superior em Portugal e nos países envolvidos sobre, portanto, no fundo, perceber se tinham ou não já implementado este serviço e depois perceber também qual é que era a opinião tanto dos responsáveis pelas bibliotecas como pelos próprios funcionários das bibliotecas do ensino superior relativamente à opinião que eles tinham sobre a implementação deste tipo de makerspace nas suas instituições. E, portanto, chegámos aqui a algumas conclusões. Portanto, elas não variam muito, não há assim uma grande discrepância entre a opinião dos responsáveis pelas bibliotecas e os funcionários, e como vocês podem ver aqui, portanto, relativamente aos desafios que são colocados para nós implementarmos um serviço deste, portanto, isto não é nada que nos espante, não é? Portanto, e aliás é isto que nós vamos encontrar também se fizermos uma revisão da literatura sobre a implementação de makerspaces, neste caso, em instituições académicas. Portanto, um dos grandes desafios acaba por ser logo à cabeça a questão do financiamento, não é? Para termos este tipo de coisas nós temos que ter, de facto, apoio financeiro por parte da instituição. Temos uma outra questão, um grande desafio para nós todos, que é a questão da formação, não é? Portanto, se quisermos mesmo ter um sistema ou ter um serviço destes, nós temos que apostar nas competências. E onde é que nós vamos buscar aquelas competências, não é? Depois temos também a questão da falta de pessoal, que é uma coisa com a qual as bibliotecas, em geral, lidam no seu dia-a-dia. Portanto, temos muita falta de pessoal e depois pessoal qualificado para estar à frente de um serviço deste género. Depois, uma coisa também importante, relativamente às oportunidades, portanto, todos nós acabamos por ter esta consciência, não é? Portanto, é a oportunidade que nós temos de implementar aqui novos serviços, de oferecer um serviço inovador aos nossos utilizadores. Temos também aqui esta questão que tem a ver com a promoção de novas competências, não é? Também por parte dos nossos utilizadores. E temos aqui também esta questão da aposta na literacia digital, portanto, que é uma coisa bastante que se ouve falar hoje em dia bastante, não é? Portanto, os bibliotecários também têm a noção de facto, poderiam vir a melhorar também as competências ao nível da literacia digital junto dos seus utilizadores. Portanto, no fundo, todos nós acabamos por ter noção de todas estas coisas, só que muitas vezes também somos barrados porque não conseguimos ir além, não é? Portanto, sabemos no nosso dia-a-dia como isto é difícil de implementar. Portanto, não ficámos muito chocados com estas conclusões, elas acabam, no fundo, por espelhar aquilo que nós já sabemos e aquilo que nós também já tínhamos visto quando fizemos a revisão da literatura para este projeto. Mas a pergunta que se calhar que está agora na vossa mente é, então, mas como é que nós afinal chegámos aqui? Como é que isto tudo começou? Portanto, a biblioteca da FCT, ou a FCT neste caso, isto engloba sempre a instituição, foi o grande marco. Foi em 2011 nós termos assinado um protocolo com a Embaixada dos Estados Unidos. Portanto, a partir daí começámos a pertencer a uma rede de 6 bibliotecas universitárias em Portugal, que tem então a possibilidade de receber aqui também algum financiamento para promover
para promover programas educativos e que tenham a aposta principalmente na tecnologia. E, portanto, em 2012 nós conseguimos então abrir um laboratório de design e inovação. Este laboratório já tinha uma impressora 3D, certo que tinha outros equipamentos, mas aquele que chamava mais a atenção era, de facto, a impressora 3D. E, portanto, quando isso aconteceu, nós sentimos necessidade de contratar para a equipa da biblioteca alguém que já tivesse conhecimento naquela área. Portanto, a partir daí passámos a ter então na equipa da biblioteca um aluno da área da engenharia dos materiais e, portanto, ele passou, no fundo, a dinamizar o laboratório de design e inovação. O que aconteceu foi que este laboratório começou a tornar-se pequeno, portanto, estamos a falar de uma sala muito pequena, e em 2016 a aposta da biblioteca e da embaixada foi, de facto, ter, então, um Fab Lab. Este Fab Lab está fora das paredes da biblioteca, porque, como eu já vos disse, são várias máquinas a trabalhar, estas máquinas precisam de exaustão e, portanto, não era possível nós termos estes equipamentos dentro da biblioteca e, portanto, acabámos por ocupar um espaço que foi completamente reabilitado para recebermos, então, o Fab Lab. Portanto, isto em outubro de 2016. Depois de termos, então, este kit de máquinas dentro do Fab Lab, chegámos à conclusão que era preciso alargar e readaptar o espaço, porque se nós queríamos ter, por um lado, o serviço do Fab Lab a funcionar, portanto, as máquinas todas a funcionar, queríamos isolar as máquinas do sítio onde estávamos a dar formação e, portanto, conseguimos, em 2019, aumentar e readaptar o espaço do Fab Lab. Portanto, neste momento nós temos dois grandes espaços, o espaço onde estão os equipamentos e depois temos uma sala de formação e uma sala também de reuniões. Isto porque o Fab Academy também decorre em formato e-learning à quarta-feira à tarde, há pouco eu esqueci de dizer isso. O Fab Academy tem cerca de 3 horas teóricas todas as semanas e, portanto, é também necessário ter um espaço de formação e que não dá para ter no meio das máquinas. E, portanto, tivemos então aqui esta possibilidade de aumentar o espaço em 2019. Para além disso, este ano, em janeiro de 2022, passámos a ter aqui também este programa das Black Fridays, que é, no fundo, a possibilidade de todas as sextas-feiras, quem quiser, portanto, qualquer pessoa que queira utilizar o Fab Lab, sendo da academia, ou portanto, neste caso, da instituição ou não, tem aqui a possibilidade de utilizar todos os equipamentos do Fab Lab sem qualquer custo durante 2 horas, sendo que a única coisa que a pessoa vai pagar será, neste caso, os materiais, ok? Portanto, estas coisas acarretam aqui algum custo, porque nós também temos a questão da manutenção das máquinas e, portanto, há de facto aqui um custo associado à utilização das máquinas, mas que não é nada assim do outro mundo, ok? Portanto, se vocês quiserem depois também podem ver que as tabelas estão online e podem ver no site, se tiverem interesse, relativamente aos custos que a comunidade depois acaba por ter com a utilização destes equipamentos. A biblioteca e o Fab Lab estão, obviamente, nas redes sociais, portanto, temos uma conta de Facebook e uma conta de Instagram, portanto, se vocês tiverem curiosidade, juntem-se a nós no nosso Instagram, e temos também uma newsletter mensal, porque, na realidade, há uma newsletter para o Fab Lab e há outra para a biblioteca, portanto, se vocês quiserem, temos todo o gosto de vos adicionar à nossa newsletter, portanto, em qualquer altura, mandem-nos um e-mail que nós adicionamos à nossa newsletter. E pronto, e no fundo era isto, é esta a história que eu vos queria contar sobre o FCT Fab Lab. Espero que vocês tenham gostado. Não fiquem de fora, portanto, juntem-se a nós. Em qualquer altura podem nos visitar, portanto, já sabem, estamos no Monte da Caparica, do outro lado do rio, e deixo-vos aqui também o nosso contacto de helpdesk. Alguma dúvida que tenham, não hesitem em contactar-nos e são todos bem-vindos. Quando quiserem, visitem-nos, ok? Ok.
Obrigada, Ana, por esta apresentação. Eu, pelo menos, fiquei aqui assim bastante entusiasmada. E tenho a Bom, certeza que vamos ter algumas questões para vos colocar no final e passava então já ao Ruben e depois deixávamos um espaço para perguntas e respostas para vocês, tá bom? ok. Ruben, Olá, boa noite a todos. Então eu vou tentar aqui partilhar a minha tela. Ora, dê-me só aqui um minuto. Bem, não sei se já conseguem ver aqui a minha apresentação. Bem, eu venho, muito boa noite a todos, antes de mais, e é um enorme prazer poder estar aqui e também aprender um pouco mais com a experiência que a Ana também acabou por nos transmitir. Nós, neste caso, o espaço C3D Makerspace da Covilhã, acaba por ainda ser um pequeno embrião ao lado da Fab Lab Lisboa. Nós assentámos o nosso projeto, começámos a pensar o projeto o ano passado, em pleno Covid, e implementámos e abrimos o projeto em setembro também ainda do ano passado. E por isso estamos assim ainda a dar os nossos primeiros passos, também sempre muito com base naquilo que vemos, os Fab Labs, os Makerspaces já implementados em Portugal e não só, também fora de Portugal, como fazem, e tentamos sempre dar um nosso toque, o nosso cunho muito pessoal da Covilhã, para tentarmos fazer do nosso makerspace um makerspace também um bocadinho diferente, um makerspace à nossa imagem, porque consideramos que é isso que também nos vai diferenciar dos outros. O nosso makerspace está implementado na Biblioteca Municipal e é um projeto do município da Covilhã. E o município da Covilhã, há um ano, lança o desafio em que nos deixa a pensar e se implementarmos então um makerspace na Covilhã. E isso levantou-nos várias questões e das três mais importantes, o onde, o como e o porquê. E então onde considerou-se que a Biblioteca Municipal da Covilhã seria o local mais indicado, pelas premissas que estão na missão da biblioteca pública, o facto de apoiar a educação individual e a autoformação, ajudar e apoiar na evolução da forma criativa, estimular a imaginação e a criatividade, e continuar a promover o conhecimento sobre a herança cultural. Hoje em dia as bibliotecas não podem continuar a ser vistas como um depósito de livros ou um sítio onde nós vamos procurar livros, mas sim como uma casa onde nós podemos colocar as mãos na obra, ou as mãos à obra, e tentar fazer e irmos tentando até conseguirmos arranjar a solução para o nosso problema. E a Biblioteca da Covilhã conseguia nos dar resposta neste sentido, porque acaba por ser um espaço que neste momento já tem várias valências para a comunidade. O espaço dos sentidos, que acaba por ser uma sala que tem salas de Snuslan, ou seja, trabalhamos já aqui com jovens e crianças com necessidades educativas especiais, temos o espaço internet, temos as salas de jornal, temos projetos que promovem a literacia digital, ensinamos não só os mais novos, mas também os mais velhos a utilizar as novas tecnologias, e daí onde a Biblioteca Municipal da Covilhã isso estava definido. Como? Bem, nós aqui teríamos que aliar aquilo que melhor temos, e partíamos daqui de três pilares muito importantes: o património e a identidade como ponto de partida para a recriação, o design e a criatividade como ponto de exploração para a criação, e a tecnologia, a educação, o conhecimento, acima de tudo, como um estímulo da inovação. E assim nós conseguiríamos obter quase como uma fórmula para a criação do nosso makerspace. E porquê? Porque neste momento nós
somos já cidade criativa e este projeto surge também na sequência da candidatura da Covilhã à cidade criativa da Unesco na área do design, e então o facto de termos identidade, de termos arte, a inovação, o design, muito património, faz de nós uma cidade com capacidade para montarmos, para implementarmos este makerspace. E então, não só dependermos de nós, mas aliamos também aqui dois projetos. O primeiro, as reformas ecológicas de sustentabilidade e ambiente, ou seja, nós ao reaproveitarmos materiais que já foram utilizados na nossa indústria têxtil, nas marcenarias locais, eu refiro-me a estes porque na Covilhã a indústria têxtil ainda continua a ser um forte mercado. O têxtil faz parte integrante da nossa identidade, do nosso património, mas não é só esse material, não é só essa matéria que nós podemos usar, a pedra, a madeira, e então nós tentamos andar sempre em busca desses desperdícios, ou que por norma são considerados desperdícios, e há pouco a Ana mostrava ali uma imagem de uma artista que reaproveitou os desperdícios da máquina de corte e gravação a laser. Nós fazemos um bocadinho esse trabalho, que é reaproveitamos para utilizar nos nossos equipamentos, e é isto que também faz com que este projeto, o Makerspace Covilhã, seja totalmente de utilização gratuita até ao momento. E depois mais à frente já passarei a explicar o como e o porquê disso. Além de implementarmos estas reformas ecológicas, associámos-nos também ao espaço dos sentidos que eu falava há pouco, por estar incluído no plano para o desenvolvimento cognitivo e criativo e tendo como público-alvo as crianças e os jovens com necessidades educativas especiais. É de especial relevo que nós introduzirmos aqui estes jovens, estas crianças, estas famílias que têm incluídos estes jovens, mas também nós podermos desenvolver jogos, podermos desenvolver algumas temáticas, workshops, oficinas, que em comunhão com este espaço dos sentidos conseguimos chegar a um público mais amplo, por assim dizer. E então nós trabalhamos com base em 3 principais objetivos: o ensino, o design e a inclusão social. Na relação do ensino trabalhamos muito a parte do raciocínio e da reflexão através do debate de ideias, por exemplo, salientarmos o espírito crítico. Na área do design tentamos promover o espírito estético e histórico-cultural através da literacia de conhecimentos de arte, por exemplo, e na parte da inclusão social nós estamos a trabalhar para a promoção do sucesso escolar, e é propositado eu dizer que trabalhamos para a promoção do sucesso escolar e não combatemos o insucesso escolar. Isto porque nós realmente queremos trabalhar para o sucesso escolar, através do trabalho colaborativo, de ambientes integradores e na igualdade de acesso à educação e ao saber. E então é assim que nasce um novo espaço onde nós questionamos para criar um espaço onde podemos promover o acesso ao património cultural e ao mesmo tempo atribuir novas ferramentas que permitam um melhor conhecimento também da nossa memória local. E assim nasce um espaço onde podemos despertar, estimular, criar, neste espaço implementamos 4 áreas muito importantes. Uma zona de brainstorming. Este é o nosso espaço, muito pequenino, tem cerca de 100 metros quadrados, mas que já consegue fazer as maravilhas de quem nos visita, por assim dizer. Neste espaço temos uma primeira zona, um espaço de brainstorming, ou uma zona de discussão de ideias, a zona de espaço criativo, que é onde, depois da discussão de ideias, implementamos toda a parte do processo criativo, onde se desenvolve, por assim dizer, o objeto. Temos o espaço de investigação, que apoia um bocadinho todos estes espaços, e por fim o espaço de produção, onde temos os nossos equipamentos. Esta é a zona de discussão de ideias, onde temos uma parede
pintada com tinta de ardósia, onde podemos riscar, onde podemos desenhar, neste espaço já passaram atividades muito distintas, desde a construção de foguetões, é verdade, desde a construção de foguetões até um ATL com crianças de 3 anos, e a oficina de foguetões foi para jovens da Universidade da Beira Interior. Conseguimos chegar, como eu costumo às vezes dizer, dos 3 aos 30. E isso acaba por ser muito importante. Aqui a zona de processo criativo, aqui uma zona de investigação com os computadores. Estes computadores não só podemos procurar, investigar, trabalhar um bocadinho mais, mas também têm todos o software para trabalhar com os equipamentos que estão aqui na zona de produção. E quando nós vemos a nossa zona de produção, não temos muitos equipamentos, mas temos os equipamentos que nós consideramos que seriam aqueles que melhor representariam a Covilhã. E quando a Covilhã aliando a tradição com a inovação, e acaba por não ser a inovação tecnológica, porque estes projetos não são novos. O Makerspace já é implementado em bibliotecas públicas desde 2004, no mundo, pelo menos. Por isso não é inovador, acaba por ser inovador aquilo que nós fazemos com eles, com estes equipamentos e com quem também vem usufruir deste espaço. E então as máquinas que nós decidimos ter no nosso espaço seria a máquina de corte e gravação a laser, para conseguirmos trabalhar a madeira e a pedra, acima de tudo, estas duas matérias. Um scanner 2D. E porquê um scanner 2D e porquê não um scanner 3D? O 3D, se calhar nós com uma aplicação num telemóvel, num tablet, nós hoje em dia não tendo todo o detalhe que um scanner 3D pretende ter, nós optámos por um scanner 2D, isto porquê? Para continuarmos a preservar algum património que há na Covilhã, que existe na Covilhã, livros antigos, jornais muito antigos, que já não devemos calcar, e então nós colocamos o livro como vemos em cima da imagem, e através daqueles raios UV, ele faz a planagem, por assim dizer, do livro, sem nós estarmos a danificar o livro, e daí a seleção também deste equipamento. Temos a máquina de corte de vinil, a impressora 3D, para fazer também as maravilhas dos mais pequenos, e alguns saberão, outros não, as impressoras 3D por norma são máquinas que requerem algum tempo de produção. Eu costumo dizer isso, por norma, quando nós trabalhamos nas nossas atividades, que seja num tempo estimado de 2 horas, 1h30, 2 horas, era impossível uma criança, um grupo, uma família produzir algo e ver nessas 2 horas esse algo, essa peça, esse objeto produzido numa impressora 3D. E então aquilo que nós fizemos no Makerspace, no espaço C3D, foi comprarmos canetas 3D em que eles próprios, para tentarmos diminuir aqui um bocadinho a necessidade da impressora 3D, a impressora 3D fica realmente para resultados finais, em que eles podem ir para casa, descansar, e depois voltam mais tarde para ver aquilo que eles fizeram, ou voltam noutra hora, noutra sessão, e vão continuar. Agora, quando é para vermos resultados naquela própria sessão, então vamos utilizar as canetas 3D, porque assim eles também veem o 3D a ser feito na hora e por eles próprios. E depois as últimas 2 máquinas. A máquina de costura, muito conhecida por todos nós, se não formos nós a ter uma em casa, as nossas mães ou os nossos avós terão de certeza, e uma bordadora CNC. A bordadora, habitualmente nós encontramos este equipamento em empresas, ou seja, instituições privadas, pelo menos na zona da Covilhã, na nossa região, é muito utilizada a indústria têxtil privada e não se encontra assim tão facilmente ao público. E por isso nós decidimos que seria bom selecionarmos estes equipamentos, e especificamente a bordadora 3D. E então alguns
de algumas das peças que nós vamos vendo e que vamos fazendo, estão aqui nestas fotografias, de salientar que à partida todos estes elementos que vemos são produzidas por crianças, por famílias, porque até ao momento as nossas atividades principais destinam-se às escolas, às famílias e à comunidade em geral. Contudo, temos sempre, é a nossa regra base, para utilizarmos temos que ter um projeto. Isto porquê? Nós não queremos fazer concorrência a ninguém, nem sequer é esse o objetivo do Makerspace. E muitas vezes nós já vamos encontrando em todas as nossas cidades lojas, pequenos comércios que vão produzindo todo este tipo de coisas, desde as molduras 3D, que depois ali com um LEDzinho faz maravilhas, as reproduções em madeira, para as árvores de Natal, por exemplo, que agora está muito na moda, e nós não queremos de todo que este espaço sirva para tirar ou para fazer concorrência ao comércio que já existe na nossa cidade. E daí nós dizermos que, ok, estas máquinas estão ao dispor da comunidade, das famílias, das escolas, mas então vão desenvolver um projeto para a vossa comunidade. Ou seja, a comunidade pode ser uma família, pode ser uma escola, mas sempre o desenvolvimento de um projeto. Até podem, por exemplo, a Sofia estar a abrir a sua empresa e precisa de fazer uma experimentação de um bordado para a camisola, por exemplo. Isso já é o seu projeto e nós vamos ajudar e temos todo o gosto em ajudar nisso. É para isso que este Makerspace serve. Vamos tentar, até sair bem. Quando estiver a sair bem, a Sofia pode ir imprimir as suas camisolas onde melhor lhe apraz. E então temos desenvolvido algumas atividades. Estes cartazes que vemos aqui, acima de tudo, são atividades para famílias. Acima de tudo, temos o Mãos na Obra, o Arte em Família, que foi para celebrar o Dia Mundial da Arte, o Mãos na Obra, que é o programa educativo que nós temos este ano letivo para as escolas. O Criarte foi as atividades de uma semana que tivemos agora na Páscoa para os OTLs, e o Design em Família, que ontem foi o Dia Mundial do Design Gráfico, e por isso este fim de semana vamos ter também essa atividade para famílias, onde vamos produzindo várias coisas. O primeiro que tivemos foi o Mãos na Obra e foi bastante interessante porque a atividade consistia muito simples na transformação de uma peça de roupa, uma t-shirt, uma camisola antiga que andasse lá por casa, transformou-se essa peça de roupa num saco de pano que todos nós agora utilizamos, e concluía-se, enquanto os pais transformavam na parte da costura o saco, os mais pequenos acabavam por fazer um desenho sem saber para o que é que aquele desenho iria servir. E aquele desenho acabou por ser estampado no próprio saco. E foi muito engraçado vermos depois a relação final neste processo todo que existiu para a concepção desta peça. No Arte em Família, nós depois já vamos ver algumas fotos, onde podemos ver aqui algumas coisas a acontecer. Nós este ano no nosso Makerspace temos um tema que é a vida e obra de um artista local, António Lopes, e como era a vinda de António Lopes para a Covilhã, o centenário da vinda dele, então adotámos esse como o nosso lema, o nosso tema para arrancarmos com o Makerspace na Covilhã. E então, tanto no Criarte como no Arte em Família, nós estamos a falar de uma peça, de um quadro, de uma tapeçaria com cerca de 5 metros por 2,5 metros e que está a ser reproduzida aos olhos das crianças e das famílias, de quem até agora utilizou este espaço, com diversas técnicas 3D, seja usando as canetas 3D, seja usando a madeira, seja usando tecidos, e é engraçado depois ver esta continuidade que se vai dando ao trabalho, lá está o trabalho colaborativo. O Design em Família ainda não posso adiantar muito, porque vai ser este sábado, mas a ideia é criarmos carimbos.
carimbos, lá está, tal como a estampagem, com desenhos feitos pelos miúdos, pelos mais novos, acompanhados das famílias. E então aqui nós podemos ver neste vídeo o exemplo de uma atividade. Nós iniciamos sempre com uma breve contextualização, neste caso era uma exposição sobre os oceanos. Eles ouvem uma primeira contextualização, de seguida, lá está, vamos à nossa zona de discussão de ideias, onde conseguimos debater com eles. Esta foi a primeira atividade, foi quase a atividade protótipo, para vermos como é que o espaço se iria comportar com as crianças, porque este grupo tinha crianças dos 3 aos 13, e então seria um grupo muito bom para nós percebermos as dificuldades e aquilo que estava menos bem e aquilo que já estava no ponto. E então esta foi a atividade número 1, ainda a sala meia despida de trabalhos e as paredes muito brancas, onde eles puderam depois dar largas aqui à imaginação, e esta atividade consistia na criação de um aquário. Eles dizerem como é que eles veem o fundo do oceano. E vai ser engraçado depois, pronto, aqui esta parte da parede que eles gostam sempre muito. Aqui a construção do aquário aos olhos deles. Sempre tudo muito... Não tentamos nunca dizer não faças assim, não faças assado, porque cada miúdo é um miúdo, cada cabeça é uma cabeça, e cada um de nós também somos todos diferentes, e é essa diferença que depois também acaba por nos tornar todos iguais. Então agora aqui fica um bocadinho, não sei se isto está muito alto ou não, mas acaba por ser um bocadinho de um apanhado das atividades que nós vamos desenvolvendo e desenvolvemos até agora. Pelo nosso espaço desde setembro passaram mais de 1000 crianças, 1000 jovens, em cerca de 50 sessões, mais ou menos, e acaba por ser muito gratificante, porque ao mesmo tempo trazemos novos públicos à biblioteca. É um problema transversal que as bibliotecas enfrentam, por vezes a falta de públicos, e então são estas atividades que acabam por trazer públicos novos, seja com pais, com tios, com as crianças, através das escolas. Aqui começam as atividades com a família, nestas fotos. Estes aqui foram desenhos feitos por eles, aqui a estampagem. E acabamos também com estas atividades por dar mais formação aos funcionários que a biblioteca já tem. Eu costumo dizer, eu deixo aqui também já o nosso link, onde também, se tiverem alguma dúvida, podem escrever-nos, nós estamos também disponíveis para ajudar, como nós fomos ajudados na nossa fase inicial, e ainda estamos na nossa fase inicial, e podem também acompanhar-nos na página de Facebook da Biblioteca Municipal da Covilhã. E isto para terminar aquilo que eu dizia há pouco, que acabamos por dar formação também aos nossos colegas, aos nossos funcionários, que eu, enquanto coordenador deste Makerspace, tive formação para poder utilizar estes equipamentos. Trago já alguma experiência, alguma formação anterior enquanto arquiteto, que me traz aqui alguma margem, mas sei que não só as bibliotecas, mas alguns departamentos dos municípios, que nem sempre têm a possibilidade de ter funcionários com tantas qualificações, por assim dizer. E estes espaços eu acho que seria bom, e nós na Covilhã estamos a fazer isso, ajuda-nos a nós também, porque quando nós temos que fazer a programação, a preparação acima de tudo de uma atividade, acabamos por chamar para nós os nossos colaboradores da nossa biblioteca municipal, para eles próprios também desenvolverem as suas capacidades. E muitas vezes temos os próprios colaboradores da biblioteca a dizer: mas eu sei fazer um porta-chaves de certa forma, será que eu também não posso ajudar? E eu acho que depois é este trabalho colaborativo que nós vamos conseguindo, pelo menos nós neste curto espaço de tempo, ainda não temos um ano. Eu acho que é bastante interessante
vermos este desenvolvimento. E deixei aqui um bocadinho a apresentação do que é o nosso espaço, do espaço C3D. Não sei se pretendiam de outra forma, mas eu achei que não deveria vir falar sobre o que são makerspaces, mas sim do que é o nosso makerspace, que sim, que alia muita inovação àquilo que é nosso, ao nosso património e à nossa identidade. Obrigada, Ruben, também uma apresentação muito boa sobre o vosso espaço, a vossa experiência, e é isso que nós também pretendemos que se transmita aqui, tal como a da Faculdade da Nova, a Ana também esteve a dar-nos a sua perspectiva e a experiência que eles têm. Vocês têm algo, pronto, como não há aqui nenhuma questão no chat, assim, para quem quiser começar a fazer, a ter um espaço destes, o que é que vocês aconselham primeiro? Assim, fazer visitas aos que já existem, falar com pessoas que já têm, foi o que nós fizemos. A brincar, nós já estamos nisto há 10 anos. Começamos pequenino, com uma impressora 3D, fomos visitar outros Fab Labs que já existiam na altura, que eram muito poucos. Aqui na zona de Lisboa era sobretudo o da EDP. E foi isso, foi a falar com pessoas que já estavam um bocadinho à nossa frente para aprender com eles e perceber com o que é que potencial e como é que deveríamos implementar. Sim, eu acho que é um bocadinho por aí, Sofia. Portanto, é nós fazemos um bocadinho de benchmarking para perceber o que é que os outros já têm, como é que eles começaram, quais foram os desafios, e depois acabamos também por perceber o que é que nós podemos fazer, não é? Porque isso é muito importante, não é só nesta questão dos makerspaces, não é? Também noutras áreas das bibliotecas acaba também por ser benéfico nós falarmos com outros colegas que já passaram por isto e, no fundo, partilharmos a experiência, não é? Por isso é que é fundamental haver um intercâmbio entre os bibliotecários, neste caso, para perceber o que é melhor, não é? Portanto, o que é que nós podemos fazer, o que é que está ao nosso alcance. E não ter medo de arriscar, não é? Também é um bocado por aí. e qual terá sido o vosso maior desafio e uma oportunidade? O que é que vocês, na vossa perspectiva? Agora o Ruben responde primeiro. Força, Ruben. É para a gente não estar aqui a monopolizar. Bem, um desafio e uma oportunidade? Sim. Bem, uma oportunidade, a meu ver, e no nosso contexto, lá está, e concordo plenamente com aquilo que foi dito anteriormente. Primeiro, eu acho que devemos ir sempre em busca de conhecer outras realidades. Podem ser as mesmas, mas outras também é muito importante. Uma oportunidade, a meu ver, e tendo em conta que estamos num território do interior, ainda nem todas as comunidades, nem todos os jovens têm um acesso fácil a este tipo de equipamentos. E então para mim é gratificante vermos, nós temos comunidades que estão a cerca de 30, 40 quilómetros de distância do nosso espaço, da cidade, por assim dizer. Se calhar para quem é de Lisboa ou do Porto, não 30, 40 quilómetros é o dia-a-dia. Para aquelas crianças, para aquelas comunidades, quer dizer que só vão poder sair da escola numa atividade extracurricular, provavelmente se calhar uma vez por período, 2 vezes por período. Não é fácil trazermos estas crianças neste tipo de atividades. Então, para mim, a oportunidade que eu considero mais relevante é ter uma criança, seja em contexto familiar, seja em contexto escolar, essa criança perguntar-me o que é isto. Já saí daqui hoje um bocadinho mais rico, já pude experimentar uma impressora 3D, já pude experimentar uma máquina nova, e eu acho que essa
a meu ver, a minha oportunidade. Por outro lado, o desafio vai de encontro à oportunidade, que é desafiante nós conseguirmos chegar a estes territórios e fazê-los vir mais do que uma vez por período ao nosso espaço. E então o desafio às vezes parte muito por aí, em que nós, no caso da Covilhã, criámos uma maleta pedagógica no nosso makerspace para quando as escolas não conseguem vir até nós, quando as famílias não conseguem vir até nós, então vamos nós até a esses territórios para tentarmos levar a experiência makerspace. Nunca será a mesma coisa, é verdade que não conseguimos transportar pelas calibrações, por todos os motivos e mais algum não podemos transportar os equipamentos, mas se calhar umas canetas 3D nós vamos conseguir levar objetos feitos nestes equipamentos e que vão ali de certa forma deixar um bocadinho a água no bico para nos visitarem depois. Vocês terem um kit, acho muito interessante, que levem para dar a conhecer o trabalho que desenvolvem ali. Sim, acaba por ser, construímos cerca de 6, 7 jogos, desde puzzles, jogo da forca, o jogo do verdade ou consequência, que normalmente é jogado em condições que todos nós conhecemos, e para miúdos, por exemplo, que às vezes já estão ali numas idades mais complicadas de conseguirmos cativar a atenção deles, eles ouvem um verdade ou consequência, despertam, depois acabam por ficar desiludidos porque não vão jogar totalmente ao verdade ou consequência, mas vão jogar um verdade ou consequência que foi produzido ali, e é um jogo sobre património que nós construímos. Está sempre temos vários jogos construídos para as diferentes faixas etárias, e isso é bastante interessante. Okay. Obrigada. E vocês na FCT? Não sei se quer começar a Ana ou se começa. Não sei, posso começar. É assim, um desafio é sempre aprender novas competências, não é? Portanto, desde a altura em que nós começámos a trabalhar em bibliotecas universitárias, e já lá vão uns aninhos, não é? Portanto, já passámos por várias coisas, não é? Portanto, eu acho que é principalmente o estar sempre disposto a aprender novas maneiras de funcionar, apostar sempre na inovação e gostar, no fundo, de trabalhar com diferentes públicos, estar disposto a integrar equipas multidisciplinares. Portanto, eu acho que é um bocadinho por aí. Portanto, esta oportunidade de trabalhar com pessoas de diferentes áreas, que podem ser designers, podem ser, sei lá, médicos, etc. Portanto, isto é um mundo, não é? A impressão 3D é um mundo e permite-nos trabalhar com muita gente. Agora, eu acho que também não podemos ficar à espera de encontrar, se calhar, a situação ideal, não é? Irmos experimentando e ir arriscando, no fundo, coisas que nós também já fizemos, por exemplo, em programas de literacia da informação, quer dizer, se nós não tentássemos, não é? Nós, neste momento, também já trabalhamos em conjunto com vários departamentos. Portanto, aqui há uns anos atrás, se me dissessem assim, olha, tu vais estar numa sala de aula, vais estar juntamente com docentes de vários departamentos aqui da casa, vais ter que pensar em exercícios, porque vais falar desses conteúdos, mas tens que também pensar como é que vais consolidar aqueles conhecimentos, quer dizer, que são coisas que estão, na altura, estavam muito longe, não é? Também estas questões do open source, de trabalhar com softwares livres quer dizer, isto também tem sido um desafio para nós. E depois aprendermos a mexer nos softwares permitem desenhar em 3D, não é? Há um software para desenhar, há outro para imprimir em 3D, há a questão do desenho 2D para trabalhar com a máquina de corte a laser, mas que depois permite fazer coisas incríveis, não é? Portanto, e agora na pandemia nós tivemos bem essa noção, portanto a máquina de corte de vinil nunca trabalhou tanto como agora na pandemia, porque era preciso fazer sinalética para a biblioteca e para vários outros serviços da faculdade e, portanto, a máquina esteve ao serviço e também para a produção de viseiras e etc. Portanto, foi excelente e conseguimos ultrapassar todas essas questões e estamos sempre a aprender, não é? Todos os dias aprendemos novas coisas.
Claro. Eu gostava também de acrescentar aqui uma coisa, para perceberem bem como é que foi o nosso processo. Primeiro surgiu-nos uma oportunidade por termos esta parceria com a Embaixada dos Estados Unidos, que de facto é a nossa fonte de financiamento, e estas coisas, pronto, não caem do céu, não nascem nas árvores, é pena, e portanto houve aqui um desafio para uma coisa pequena, que nós agarramos o desafio, e depois a coisa foi crescendo, porque houve o reconhecimento de que, ok, eles estão a conseguir, e então vamos apoiar, e então conseguimos crescer. Portanto, essa foi a grande oportunidade. Depois, quais são as grandes vantagens de termos e as oportunidades de termos também um serviço como este na biblioteca? Primeiro, é a oportunidade de prestarmos um serviço novo. E que é realmente útil e importante para a nossa comunidade dentro da faculdade e fora da faculdade. Depois, isto reforça a ligação da biblioteca à comunidade académica, torna-nos mais visíveis, realça o nosso valor, e, portanto, é uma coisa muito, muito importante. E eu acho que aqui os makerspaces, ou como lhes queiram chamar, Fab Labs e por aí fora, são uma oportunidade para também integrar nas equipas pessoas com outras valências e know-hows, podem ser bibliotecários a aprender e a desenvolver, mas no caso da Covilhã e no nosso caso, nós fomos buscar pessoas de fora que tinham outras valências e que enriquecem a nossa equipa, que às vezes até têm outras abordagens, outras linguagens e, portanto, enriquecem as equipas. E isso também é um aspecto muito importante. Também, outra consequência disto é que, no futuro, quando nós pensarmos num espaço de biblioteca, já vamos ter que pensar num espaço para integrar este tipo de equipamentos. Por exemplo, nós temos a máquina de corte a laser, tem que ter exaustão, e tem que ter, é como os fogões das cozinhas, não é? Mas com um bocadinho mais de potência. Tem que ter ali um exaustor que tire o cheiro do corte. E, portanto, o edifício tem que estar preparado para isso. Portanto, são tudo coisas que nos fazem crescer e evoluir. Depois, outra nota, eu gostei imenso da apresentação da Covilhã, achei excelente e mostra como dois espaços com os mesmos equipamentos dão resposta a públicos e a objetivos completamente diferentes. E esta é a riqueza deste tipo de espaços. E, portanto, cada makerspace deve ser criado um bocadinho à imagem da comunidade em que está inserida e o público que quer servir. Portanto, não é ter só a máquina porque sim, é a máquina porque aquele público precisa daquilo. E, portanto, são aspectos muito importantes. Eu vou deixar aqui no chat um texto muito pequenino da aula, que é só uma folhinha e que está excelente para se perceber bem o potencial e porque é que estes espaços são importantes nas bibliotecas, e depois até tem um exemplo de uma biblioteca pública, de uma biblioteca do ensino superior, e portanto eu penso que vai ser muito útil e que todos vão gostar muito de ler este texto. E para já, calma. Obrigada, Ana. Temos aqui assim já uma série de questões. Temos uma questão da Maria João Mocho, que pergunta qual foi a fonte de financiamento da Biblioteca da Covilhã. Não sei se Se pode responder. Então, sim, a Covilhã, lá está, este projeto, este Makerspace, parte muito devido à candidatura da Covilhã Cidade Criativa da Unesco, e com isso há muitos apoios, há muitas candidaturas onde nós podíamos englobar este projeto, e este projeto foi englobado numa candidatura relativa ao combate ao insucesso escolar. Ali tinha mesmo que ser ao combate ao insucesso escolar na nossa comunidade intermunicipal onde a Covilhã está inserida. E essa foi a principal fonte de financiamento deste projeto. Okay. Depois, não sei se posso já ir respondendo
também às Temos outras. aqui assim, da Ana Tércia põe aqui assim uma série de questões. Uma delas é qual é que será o papel do livro no makerspace, se não desvirtua aquilo que é a biblioteca. Ela tem várias questões, eu vou lê-las e depois o Ruben poderá começar, já que estava aqui assim lançado. Tem outra questão, numa altura em que as bibliotecas lutam com uma falta de recursos humanos e económicos gigantesca, como se explica ao Executivo esta nova necessidade e em que espaço da biblioteca foi criado este makerspace? Ruben. Então, a meu ver, isto acaba por ser sempre uma opinião muito pessoal de cada pessoa e de cada projeto. A meu ver, o livro é parte integrante do makerspace. Nós, na Covilhã, conjugamos sempre as atividades escolares, por exemplo, aquela Mãos na Obra, com uma contextualização. A hora de debate de ideias é antecedida de uma hora do conto, por exemplo. Existia uma hora do conto relativa à manta, que era a manta do José, e então inicialmente há um momento em que se conta a história, e depois a atividade que é desenvolvida teve como base essa história que eles ouviram, ou seja, eles ouviram a história Manta do José e depois no Makerspace eles puderam construir uma peça de roupa. Não é perfeita, não é o mais bonito, mas foram eles que a construíram e viram como é que se constrói uma saia, umas calças, um colete, uma camisola. E daí, na minha opinião, o Makerspace não vem desvirtuar o papel do livro, muito pelo contrário, o Makerspace precisa fundamentalmente do livro para as suas contextualizações, no nosso contexto da Covilhã. Do Makerspace, nós tínhamos uma sala que era o espaço internet, e esse espaço foi, transitou para outro espaço da nossa biblioteca, acumulámos ali alguns serviços. Isto porquê? Porque esse espaço internet, acima de tudo, servia a pessoas com mais idade, e era aí que fazíamos a parte da literacia digital, e não fazia sentido termos esse serviço da literacia digital muitas vezes em 3 salas. E então acabamos por juntar, unir todas num só espaço, e aí resulta um espaço sobrante, que é onde foi implementado. E depois, como é que nós conseguimos explicar ao Executivo? Bem, eu acho, na minha opinião, acima de tudo tem que haver vontade. Tem que haver uma vontade, tem que haver abertura política para isso dos executivos camarários que estão em cada Câmara. No caso da Covilhã, existiu muito essa vontade, essa abertura, e não sei responder de outra forma, porque foi o próprio Executivo que propôs à Biblioteca a criação deste projeto, a criação deste espaço. Mas, a meu ver, tem que haver, por muito que nós tenhamos a vontade e expliquemos da melhor forma, se não houver vontade política, muitas vezes os projetos também vão ficar, se calhar, um bocadinho barrados. Anas? Estava aqui a pensar na questão de desvirtuar o livro ou não. No nosso caso, como nós não trabalhamos só com livros, quer dizer, o livro continua a ser muito importante, não é? Portanto, o livro físico, o e-book científico, no nosso caso, portanto, nós temos uma coleção que tem cerca de 90 mil documentos. Temos muitos livros em papel, mas temos, nos últimos tempos, investido mais, talvez, em compra de e-books, que acabam por ser também um pouco mais acessíveis do que propriamente os livros em papel. E depois também temos uma grande aposta nas bases de dados, portanto, trabalhamos também muito ao nível de publicações científicas, portanto, é um contexto talvez um bocadinho diferente da biblioteca municipal. Mas na realidade, quer dizer, se nós formos pensar a nível de empréstimos, de facto os empréstimos têm diminuído drasticamente ao longo dos últimos anos, portanto temos sentido isso muito. Não quer dizer que o livro não seja ainda importante e que não se utilizem
os livros em papel ou em formato digital, etc. Portanto, o livro continua a ser extremamente importante, os livros técnicos, principalmente para os primeiros anos, não é? Para os alunos de licenciatura, continua a ser fundamental e nós gostaríamos de investir, a continuar a investir na compra de livros em papel, e às vezes isso torna-se também difícil, porque muitas vezes a instituição também já não o percebe, porque acha que de facto está tudo na internet e, portanto, para que estar a gastar dinheiro a comprar livros em papel? Portanto, passa muito também esta imagem que nós estamos sempre também a combater, porque não é assim. Relativamente à outra questão da falta de recursos humanos, portanto, sim, é verdade, de facto, nós cada vez temos menos gente na equipa da biblioteca, mas isso não pode ser um entrave a nós a inovarmos nos serviços que prestamos, não é? Portanto, isto vai muito da resiliência também das pessoas, portanto, e é como eu dizia há pouco, nós não tínhamos um projeto de literacia da informação, e neste momento o projeto de literacia da informação já existe e já se estendeu também à Escola Doutoral da Universidade Nova de Lisboa e, portanto, de facto, vai muito na questão da teimosia que os bibliotecários têm e nesta capacidade de tentar fazer novas coisas, aprender novos métodos de trabalho. Portanto, eu acho que nós não devemos desistir de maneira nenhuma, portanto, devemos continuar a insistir que, de facto, as equipas das bibliotecas devem ser multidisciplinares, sem dúvida nenhuma. Portanto, as bibliotecas que vingam hoje em dia são aquelas que têm uma equipa polivalente, não é? Portanto, tem bibliotecários, sem dúvida nenhuma, mas também tem informáticos, nós também precisamos deles, também tem designers, porque nós também temos que apostar na nossa imagem, portanto, muitas vezes também não temos competências para fazer essas coisas, portanto, nós devemos trabalhar em equipas multidisciplinares e, portanto, devemos sempre pedir mais recursos para a biblioteca e também mostrar, no fundo, o impacto que a biblioteca tem na instituição. E, às vezes, se calhar, esse é que é o nosso grande problema, é mostrar o impacto que a biblioteca tem junto do público e, portanto, é mostrar esse impacto, recolher, se calhar, mais dados sobre isso, termos mais inquéritos, fazer mais entrevistas, ter mais testemunhos, apostar, se calhar, também na promoção de todas estas coisas nos nossos sites, não é? Devemos também apostar um bocadinho no marketing, porque temos também que pensar nisso. E, portanto, eu acho que não devemos de maneira nenhuma pensar que a falta de recursos humanos que é aqui um entrave a promovermos novos serviços e a ter espaços criativos. Pronto. Relativamente a esta questão do espaço onde foi criado, portanto, era aquilo que a Ana Alves Pereira estava a dizer há pouco, estes equipamentos do Fab Lab precisam de exaustão, portanto, nós não tínhamos espaço dentro da biblioteca para fazer isto, portanto, para terem uma noção, o Fab Lab era um bar, e eu cheguei a frequentar esse bar nos anos 90, portanto era uma coisa que estava completamente ao abandono, que foi reabilitado e, portanto, e que serve um novo propósito, porque também teve aqui esta componente que também foi importante, a questão de reabilitar este espaço. Eu não sei se não vi aí também uma pergunta que tem a ver com o implementar este tipo de serviços numa biblioteca escolar. Sim, está aqui uma questão, sim, se fará sentido, sim. Eu acho que faz todo o sentido, até porque, por causa daquilo que disse há pouco o Ruben, portanto, na questão do contribuir para o insucesso escolar, portanto, há vários projetos de Fab Labs ligados precisamente às escolas, às vezes escolas que estão em meios muito, muito complicados. Há um professor que é o Paulo Blinkenstein, se vocês quiserem ver depois na internet, ele tem vários artigos científicos que têm precisamente a ver com estas questões, portanto, o aproveitar do Fab Lab precisamente para aumentar o sucesso escolar, porque há alunos que não estudam da mesma maneira, quer dizer, aquela situação de nós termos um aluno que está a estudar e que está a decorar uma matéria está completamente ultrapassada, não é? Portanto, nós sabemos isso, e, portanto, as pessoas aprendem fazendo e, portanto, acaba por ser também uma grande mais-valia, se pensarmos nessa questão. Portanto, os alunos se calhar vão ter muito mais interesse em estar no Fab Lab a aprender este tipo de tecnologias do que propriamente estar a estudar para um determinado teste e, portanto, no fundo,
haver ali um memorizar apenas daqueles conceitos. Há sempre a possibilidade de meter a mão na massa, como dizia o Ruben, porque isso é de facto muito importante hoje em dia, não é? Aliás, isso atravessa aqui vários domínios, não é? Portanto, e se nós pensarmos também no ensino superior, acaba por ser isso mesmo, que as pessoas acabam por aprender fazendo coisas do que propriamente estar a empinar, passa a expressão, determinada matéria para depois fazer um teste e tirar uma nota excelente. Eu posso fazer um comentário também. Sim, sim. Eu acho que esta questão de que se faz sentido e o que é que acontece ao livro, nada tira o lugar, uma coisa não tira o lugar da outra. São coisas complementares e são coisas que por vezes umas levam às outras. E eu tenho quase a certeza absoluta que a Câmara da Covilhã deve estar super contente por ter gasto alguns euros a criar este espaço na Biblioteca Municipal, porque isto está-lhes a dar uma visibilidade social na comunidade muito grande, porque é um serviço que é um serviço diferente, é um serviço útil, é um serviço que os miúdos vão levar um feedback muito positivo para casa, é um serviço onde podem ir com os pais. Depois, na zona, há outros Fab Labs que já são mais virados para pós-crescidos e que os pais, a partir do trabalho dos miúdos, podem... há aí alguém para ser admitido, acho. Já está. Os pais depois podem ser levados para coisas mais crescidas, e eu pus aí 2 links, um com um pequeno filme sobre o nosso Fab Lab e a nossa biblioteca, que é uma graça, porque o ano passado nós comemoramos 15 anos do novo edifício, 10 anos do protocolo com a Embaixada e 5 anos do Fab Lab, e então fizemos um filmezinho, dura 1 minuto e pouco, ou 3 minutos talvez, já não sei bem, mas é muito curtinho, não dá nada, e vocês ficam com uma panorâmica de como é que nós estamos num sítio, está no outro, mas estamos sempre ligados. Depois, há um conceito que se chama Fab School, que também pus aí um link, que esse professor, o Paulo Blinkenstein, é assim um nome um bocadinho difícil, trabalha muito sobre isso, é um brasileiro que trabalha nos Estados Unidos, neste momento em Portugal há muitas escolas que já começam a ter makerspaces, porque isto não é só por ter a coisa que é gira, é a escola desenvolver projetos que usam aquela tecnologia. Por comprar uma impressora 3D para ficar ali e dizer assim, meninos não mexam porque isso estraga-se, não faz sentido. Faz sentido às vezes haver clubes disto, clubes daquilo, clubes daquele outro, que podem desenvolver projetos de fabricação digital, de criar coisas, fazer projetos, fazer mesmo coisas. As pessoas precisam cada vez mais de aprender a fazer coisas ou reaprender a fazer coisas. É muito importante para o desenvolvimento pessoal, desenvolvimento social. Há 3 slogans que são muito associados a estes espaços, que é o Learn by Doing, Do It Yourself and Doing with Others. Portanto, são 3 coisas que são os pilares destes projetos e que são muito importantes para a aprendizagem de miúdos mesmo pequeninos, isto é dos pequeninos para os graúdos. Ruben, se quiser acrescentar alguma coisa. Sim, eu não podia estar mais de acordo do que aquilo que as Anas acabam por dizer. E eu acabo por ter aqui um bocadinho uma visão. Eu percebo a questão de se nas bibliotecas escolares fará sentido, mas eu julgo que foi a Ana Roxo que nos dizia que o Fab Lab em Lisboa começou com uma impressora 3D. Nós não precisamos ter 5 equipamentos. E, por exemplo, no caso da Covilhã, nós visitámos vários makerspaces, acima de tudo makerspaces que estavam implementados em bibliotecas públicas em Portugal. Depois visitámos também alguns Fab Labs, mas acima de tudo nós fomos perceber aquilo que queríamos, mas também aquilo que não queríamos para o nosso makerspace. E não queríamos porque provavelmente já há algum desenvolvimento na nossa cidade sobre isso. Por exemplo, uma das questões que normalmente toda a gente nos faz
é porque é que no vosso Makerspace não tem os Arduinos, não tem toda a questão e toda a parte mais tecnológica, a criação de circuitos elétricos. Nós já temos uma universidade da Beira Interior, já temos os clubes das escolas secundárias que fazem toda essa parte, toda essa criação. E não seria, no nosso caso no Makerspace, tendo em conta que nós trabalhamos diretamente com as bibliotecas escolares, estaríamos a duplicar o trabalho. No nosso entender, seria melhor termos serviços que ainda não, as escolas ou as bibliotecas ou os serviços da cidade ainda não dispusessem. Para que se chegar algum grupo ao nosso Makerspace e nos disser nós queríamos uma atividade dentro deste género, nós internamente não fazemos, mas há um grupo na Covilhã, há um grupo na cidade que faz, e então é esse grupo que vai fazer. Pode ser feito no Makerspace Covilhã. O nosso trabalho, lá está, o nosso espaço é um espaço colaborativo, é quase como um co-work, e então podem vir outras pessoas de fora e usar o nosso espaço para os workshops, para as oficinas. Eu acho que isso é muito importante. Nós não precisamos de ter um espaço, se calhar numa biblioteca escolar, e como a Ana Pereira dizia, termos máquinas só por ter e depois estão paradas, ou porque se avariam e não há capacidade financeira para a manutenção, nem para resolver o problema, mas se calhar uma caixa com ferramentas, com um martelo, com uma chave de fendas, com uma fresa manual, para agora estou-me a lembrar de coisas para trabalhar as madeiras, mas se calhar só essa caixa de ferramentas já vai tornar aquela biblioteca num Makerspace, porque eles vão estar a fazer realmente. Era um bocadinho por aí. Às vezes nós não necessitamos de estar equipados bem, com tudo e mais alguma coisa. Com os últimos equipamentos, não é? Da questão. Sim, completamente. Nós na Covilhã não temos os últimos equipamentos da última geração, nem pouco mais ou menos. Temos aqueles que consideramos que seriam proveitosos para o nosso espaço e para podermos desenvolver também o nosso trabalho junto do nosso público-alvo. Exato. E uma mensagem final é que assim, não sei se é final, mas pronto, uma mensagem, que é, este tipo de serviços não afasta pessoas, atrai pessoas. Por exemplo, nós estamos agora envolvidos num projeto, num centro que foi criado lá na faculdade, que é a que a Ana falou, que é o 3D Printing Center for Health, isto é um bocadinho difícil de dizer, que tem como objetivo desenvolver próteses para crianças que nascem com malformações ou por alguma razão perdem as mãos, e também dispositivos que ajudam pessoas com mobilidade reduzida, e os professores vieram ter connosco e dizer assim, nós queremos desenvolver este projeto e precisamos que vocês sejam nossos parceiros. Vieram ter connosco, vieram-nos bater à porta. Portanto, isto, às vezes, estas coisas não afastam, estas coisas atraem. E acho que a mensagem aqui assim é que todos os espaços da biblioteca são complementares entre si, nenhum está a concorrer diretamente uns com os outros, são coisas diferentes, mas complementares. E acho que essa é uma mensagem que também que se tem que passar para todos. Não sei se alguém mais tem alguma questão a colocar. Biblioteca de Óbidos, sim? Boa noite a todos. Eu estou a escutar com muita atenção. Eu acho que isto é extremamente importante, estes debates e estes conhecimentos que todos nós devíamos partilhar. Estamos a falar, eu penso que a colega Ana já falou aqui duas situações diferentes. Uma, as bibliotecas universitárias, e outra, o Ruben a falar das municipais. Portanto, dois públicos diferentes, se calhar nós como bibliotecas municipais temos mais dificuldade quando implementamos estes projetos em que o público seja, se calhar muitas vezes entra no início a medo, o que é que será isto, não é? O público é diferente. O universitário vem com uma forma mais suave, mais interessada, mais participativa, porque já tem conhecimento desses meios, desses suportes existentes.
As bibliotecas, claro que hoje, quando os colegas falam aqui da questão do livro, as bibliotecas hoje são muito mais que isso. O livro hoje, estes suportes são um complemento que nos permite enriquecer, pegando num livro e trabalhando com estes suportes, nós podemos criar coisas lindíssimas em que toda a nossa população mais nova está receptiva a este tipo de dinâmicas. Concordo plenamente com aquilo que a Ana Alves diz. Isto não afasta de maneira nenhuma o público. Isto atrai cada vez mais, porque atrás destas inovações, destes projetos e destes meios técnicos postos à disposição de uma comunidade, necessariamente eles vêm muito mais, só por si, tendo o livro, eles não vêm, cada vez menos, não é? E tendo estes suportes de complemento, acho que eles vêm e enriquecem, e nós notamos isso aqui, embora não tenhamos situados na biblioteca este tipo de material, mas temos fora, mas ainda a comunidade ainda não está receptiva a isso, ainda não foi feita uma divulgação que permita isso. Eu quero dar os parabéns ao Ruben, desde já, porque eu acho que implementar este tipo de projetos no meio de interior, como ele diz muito bem, certamente foi um desafio muito grande. Convencer os políticos a patrocinarem isto ainda mais, faço ideia às dores de cabeça que não tiveste, né? Mas ainda bem que isso aconteceu, e eu acho que é um exemplo para todos aqueles que estamos no centro do país, no sul do país, mais perto das cidades, com muito mais gente, que vejam este tipo de iniciativa que nasce na Covilhã, no interior, com uma população muito diversificada, quer a nível do ensino superior, quer a população local. E o que eu admiro no projeto é tu conseguires meter a comunidade local, estamos a falar de gerações daquelas pessoas idosas, a trabalhar com os netos, a confeccionar aquele tipo de produto. Eu acho que aí só isso enriquece-nos a todos. Virado para a comunidade, é muito útil, e desejo-te, eu vou-te chatear, vou-te pedir algumas luzes disso para também chegar ao pé dos meus políticos e dizer assim, olha, vejam, porque isto é digno de se fazer. Pronto, muito obrigado a todos por este pequeno momento. Eu posso fazer um comentário que tem a ver com estas duas questões, é o que se faz e quem faz coisas no Fab Lab. No Fab Lab, no Makerspace, seja o que for. E o potencial destes espaços é que nós podemos ter, ao mesmo tempo, no mesmo dia, uma pessoa a desenvolver um projeto altamente sofisticado de ciência de ponta e ter outra pessoa ao lado a resolver um problema lá de casa de uma fechadura que não está a funcionar bem. Ou até a ter alguém a fazer uma prenda para dar à namorada nos dias dos namorados e que não quer gastar muito dinheiro e que vai lá e faz uma coisa e ela fica toda muito contente e muito encantada. Portanto, este é o potencial deste espaço, é ter no mesmo sítio, com as mesmas máquinas, poderem-se produzir coisas que vão desde o mais sofisticado. Hoje em dia as estações espaciais têm impressões 3D e, portanto, são coisas altamente sofisticadas para fazer coisas de alta tecnologia, ou a fazer a coisa mais corriqueira, como seja uma coisinha porque houve lá qualquer coisa em casa que se estragou na porta e eu vou lá e faço e arranjo. E, portanto, isto é para o menino, é para a menina, é para o crescido, é para o médio, é para o mais idoso, para o mais jovem. É um espaço com potencial para toda a gente para se desenvolver as coisas mais diversificadas. Duas notas mais. Salientar o bom gosto do espaço da Covilhã, está lindíssimo e isso também valoriza muito os espaços. Fazer as coisas com bom gosto, as coisas bonitas, ajuda muito.
E se puderem, passem pela Biblioteca de Óbidos, que eu passei lá este verão e também está muito gira. E para mim também é um mistério como é que há uma biblioteca numa terra onde não mora ninguém, mas isso depois dá aço para outra conversa nessa altura. É um ato de coragem, é um ato de coragem. Exatamente. Pronto. Queria só deixar-vos aqui duas notas. A Isabel Antunes colocou também aqui 2 links sobre makerspaces. Não sei se ela quer acrescentar alguma coisa. Olá, boa noite a todos. Acrescentava, pronto, só, eu coloquei, tendo em conta que isto foi levantado e acho que foi muito pertinente também a questão que a colega colocou, em relação aos makerspaces nas bibliotecas escolares, nós estamos a caminhar efetivamente para isto e falou-se aqui muito das impressoras 3D e eu posso-vos dizer que muitas bibliotecas às vezes não têm alguns equipamentos que deviam de ter e começam a ter agora impressoras 3D. Agora é isso, é preciso ter um objetivo em que as impressoras 3D sejam efetivamente algo de útil e não seja efetivamente mais um adereço para lá ficar, não é? E estamos a investir bastante a esse nível, não só com as impressoras 3D, mas com uma grande diversidade de materiais e mesmo bibliotecas com espaços mais pequeninos, bibliotecas escolares mais pequenas, está-se a tentar criar espaços mais isolados que vá permitir aos alunos, e não só, também com algumas já com abertura também à comunidade, de poderem realizar aquilo que acham que precisam realizar e permitir alguma diversidade de equipamentos que possam ajudar a esses projetos que as pessoas querem desenvolver, e neste caso aqui muito particularmente os alunos e a comunidade escolar. Se consultarem o blog da Rede de Bibliotecas Escolares, vão encontrar variedíssimos artigos sobre este assunto que considero que é bastante importante e elucidativo e que pode dar muitas pistas também. Obrigada. Obrigada, Isabel. Eu queria só dizer uma coisa, Ana. já agora, Sofia, mais uma vez, dar os parabéns ao Ruben, também gostei imenso da Biblioteca Municipal e do espaço que eles dinamizam. Vou, com certeza, quando estiver na Covilhã, dar um saltinho e querer conhecer o espaço, também fiquei encantada com isso. Outra questão também que eu deixava aqui é que o FCT Fab Lab, se vocês quiserem, também dá formação a professores do ensino secundário, portanto, eventualmente, se estiver aqui alguém da biblioteca escolar e que tenha ainda receio ou que precise também de algum apoio, nós também podemos ajudar nessa parte, na questão da promoção das competências. Nós damos formação também a professores do ensino secundário, temos feito isso aqui em escolas do meio envolvente, nomeadamente a escola Emílio Navarro, também temos todo o gosto em promover também workshops junto dos bibliotecários e dos professores das escolas secundárias. Portanto, se houver essa necessidade, nós também podemos ajudar nesse aspecto. Não tenham mesmo medo de implementar um makerspace e não fiquem com a ideia que para ter um makerspace é preciso ter estes equipamentos todos e gastar imenso dinheiro, porque o Ruben há bocado disse uma coisa fundamental, é que se nós não pudermos ter uma máquina de corta laser que custa X euros, ou não podemos ter uma impressora 3D, podemos ter uma máquina de ferramentas, uma caixa de ferramentas e tentar implementar um sítio onde de facto façam coisas, não é? Portanto, a ideia é pôr as mãos na massa, portanto, arranjar ali um espaço onde as pessoas possam começar a fazer coisas, projetos que podem ser científicos ou podem ser aquilo que estávamos a dizer há pouco, portanto, pode ser uma prenda para o Dia dos Namorados. No Fab Lab faz-se muita coisa, não fiquem com a ideia que só se faz projetos científicos, não, também se fazem projetos individuais, e já temos tido lá também coisas muito interessantes. A nossa árvore de Natal é toda ela decorada com objetos feitos no Fab Lab, na máquina de corta laser, portanto,
não fiquem com a ideia de que, de facto, temos que gastar muito dinheiro para termos um makerspace. Não é por aí. É, portanto, um sítio onde nós apelamos à criatividade e estamos dispostos a arriscar. Eu acho que é um bocado por aí. Então vamos todos ficar com atenção aos próximos workshops que vocês dão. Eu com certeza vou Todas as ficar com semanas. atenção. Todas as E semanas. se calhar vou-vos chatear um bocadinho, estou já a avisar. Deixaram Toda a abertura para gente- isso. Tanto Covilhã, Óbidos e a FCT poderão fazer parte de visitas em breve. São todos bem-vindos. Não sei se mais alguém tem alguma questão a colocar ou alguma observação que queira deixar aqui assim, se não, terminávamos. Eu só queria agradecer todos estes elogios que estão fazendo ao projeto da Covilhã, e convido todos mesmo que um dia que passem pela Covilhã. Nós tentamos sempre que os nossos workshops, as oficinas, sejam feitas em horários de pós-laboral ou fins de semana. Para quê? Para conseguirmos realmente chegar às várias idades, para que os pais possam também vir com os filhos, ou os avós vir com os filhos, para não haver a desculpa do estou a trabalhar, tenho o jantar para fazer, é durante a semana. Bem, por isso, quando passarem pela Covilhã, visitem-nos, e quem estiver a pensar implementar um projeto destes, nós estamos inteiramente ao dispor para ajudar naquilo que também nos for possível ajudar. Muito obrigado. Então, Obrigada. Gostava de agradecer quer à FCT, quer ao Ruben e à Biblioteca da Covilhã. Obrigada pelas vossas partilhas, foi muito interessante e saímos daqui todos com certeza com bastantes ideias e com algumas visitas que se calhar vamos querer fazer. Obrigada, boa noite, estejam com atenção, em maio teremos uma nova sessão de conversas entre margens, que depois iremos divulgar. Obrigada a todos. ok. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite, obrigada. Obrigada. Tchau. Boa noite.